Boa noite, mulheres da paz. Bom, é curioso, né? Isso que a Mayra está passando. Isso tem tudo a ver com a mensagem que o Espírito Santo trouxe para que eu ministrasse nessa noite. Uma reflexão para nós. E a reflexão que o Senhor colocou no meu coração foi quem nós somos diante da nossa dor e diante da dor do nosso próximo. E, em primeiro lugar, a Mayra, mesmo com a dor que ela está sentindo, né? Mas ela se dispôs a começar um louvor. Mesmo assim, ela se prontificou a fazer. E ainda que ela não conseguiu terminar o louvor, mas ela entendeu da parte do Senhor que o Senhor chamou ela para louvar nessa noite. E isso tem muito a ver com o versículo lá de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18, onde a palavra de Deus fala que, por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para todo sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para todo sempre. Então, eu vejo que eu não sabia o que tinha acontecido, né, com o familiar da Mayra, não fazia ideia da dor que ela estava passando nesse momento, mas o Espírito Santo, no momento que ele queria trazer, o versículo que ele queria trazer, ele sabia que aqui existiam mulheres passando por dores. E no caso da Mayra, é a dor de uma perca, mas é algo que é difícil a gente falar para ela nesse momento para que ela não chore. É difícil falar para ela que isso vai passar. É difícil dizer para ela que a salvação está aí para uma vida eterna. Porque muitas vezes as dores que nós passamos, só nós sabemos aquilo que nós carregamos dentro do nosso coração. Muitas vezes, se nós quisermos nos colocar no lugar da outra pessoa, quando não passamos pela mesma dor que essa pessoa passou, talvez nós não vamos conseguir nos colocar no lugar dessa pessoa. Mas muitas vezes, só pelo fato de nós nos dispormos, às vezes não só com palavras, porque às vezes as palavras elas não vão aquietar a nossa alma, mas muitas vezes as nossas orações que nós dispomos de tempo para poder orar umas pelas outras, muitas vezes o tempo que nós tiramos, às vezes 2, 5, 10 minutos do nosso dia, às vezes um tempo que às vezes nós não conseguimos ter, mas só pelo fato da gente conseguir dar um abraço ele fala muito mais do que muitas palavras, assim como a nossa oração. A nossa oração é algo que abraça as pessoas no momento da dificuldade. E exatamente aqui o que esses versos trazem para nós é uma esperança. Que por mais que tudo aquilo que está no nosso exterior esteja morrendo, mas aquilo que está dentro de nós está sendo renovado a cada dia através das dores que nós estamos carregando. Muitas vezes nós olhamos para as nossas dores e nós acreditamos que essas dores vão vir para nos matar. Que essas dores vão vir para nos fazer olhar para trás, para nos fazer desistir. Só que muitas vezes cada uma das dores que nós carregamos são dores que carregam um propósito de nos tornar cada vez mais fortes em Deus. Então, muitas vezes, nós olhamos para a dor que nós estamos enfrentando, o momento que nós estamos passando, e parece que é uma dor insuportável. Parece que é algo que nós não vamos conseguir vencer. E se estivermos sozinhas, podemos sim fracassar. Mas a partir do momento que nós olhamos para o Deus que vai à nossa frente, para o Deus que caminha lado a lado conosco, no momento que nós passamos pelas batalhas, pelas guerras da vida, nós vamos saber que esse Deus, ele é maior do que qualquer luta que nós possamos passar. A palavra de Deus fala que ele não nos dá um fardo maior do que aquilo que nós podemos carregar.
Então, tudo aquilo que Deus permite sobre as nossas vidas é que Ele sabe que o mesmo Deus que permite é o Deus que vai nos sustentar. Seja no dia bom ou seja no dia mau. Tem dias que nós estamos sorrindo, nós estamos bem, nós estamos alegres e de repente da noite para o dia parece que o nosso mundo vira de ponta cabeça. E parece que toda aquela alegria que nós carregávamos no dia de ontem, parece que o hoje se tornou um dia escuro, um dia difícil de conseguir passar. Mas a palavra de Deus fala que todas as vezes que nós nos sentimos fraca, é nessa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. E todas as vezes que Deus permite essas dores sobre as nossas vidas, é que Ele sabe que dentro de nós existe uma força que Ele coloca dentro de nós para poder suportar cada uma das barreiras que nós enfrentamos sobre as nossas vidas. Cada um dos momentos difíceis que nós passamos. A Bíblia fala lá em Eclesiastes 3 que existe tempo para todas as coisas. Às vezes, o mesmo dia que nós vamos sorrir, talvez nós vamos terminar o nosso dia chorando. Quantas vezes nós nos pegamos assim? Pela manhã nós acordamos e estamos alegres. E de repente, do nada, algo acontece, nos entristece. Algo acontece, nos aborrece. Algo acontece, nos faz chorar. Algo acontece, nos provoca uma dor. E quando nós vamos ver, nós terminamos o nosso dia chorando. De um dia que nasceu pela manhã onde nós estávamos sorrindo, né? Mas a Bíblia também fala que o nosso choro ele pode durar uma noite. Eu posso passar uma noite inteira sofrendo, chorando. Talvez todo um luto, como a Mayra está passando nesse momento. Ela está passando por um luto. E quantas aqui, nessa reunião, tem passado por dores secretas que só cada uma que está aqui sabe dentro dela o que ela está carregando? Talvez são dores que tem mulheres aqui que não compartilham com ninguém. São dores que elas carregam dentro delas e compartilham só com o Senhor. E todas as vezes que nós carregamos cada uma dessas dores, a Bíblia também nos fala que o mesmo Deus que permite a ferida é o Deus que nos cura. O mesmo Deus que permite a dor, Ele também é o Deus que Ele pode não nos livrar das dores que nós estamos passando, mas no meio das dores, Ele vai estar conosco. Muitas vezes as dificuldades que nós passamos sobre essa terra, nós não vamos ser livradas das dores, mas no meio das tribulações, nós vamos receber o livramento que Deus tem para nos dar quando Ele está caminhando lado a lado conosco. Agora, diante das nossas dores, nós olhamos para nós e perguntamos quem que nós somos diante das nossas dores. Nós sozinhas podemos ser fracas. Nós sozinhas, diante das dores, podemos até pensar em desistir. Mas quando nós não fixamos os nossos olhos na nossa dor, mas nós fixamos os nossos olhos no Deus que permite a dor, nós sabemos que esse Deus que permite a dor é o Deus que vai passar pela dor de mãos dadas conosco. É o Deus que nós podemos olhar para a nossa frente e não vermos o chão. Podemos não enxergar a solução para aquilo que nós estamos enfrentando. Existem dores que nós carregamos que parece que levam toda uma eternidade para poder passar esse tempo difícil, muitas vezes, que nós estamos passando. Mas a Bíblia também nos fala que tudo aquilo que se começa também tem um fim. Que existe propósito para tudo o que acontece debaixo do céu. Existe o tempo de rir, existe o tempo de chorar, o tempo de se alegrar, existe o tempo que nós vamos abraçar, existe o tempo que nós vamos se afastar de abraçar, é o tempo que nós vamos estar no nosso secreto com Deus, buscando a presença do Senhor, é o momento dos secretos, dos vales que nós vamos passar muitas vezes sozinhas, para nós podermos entender qual é a nossa dependência no Senhor. E depois que nós aprendemos a nossa dependência no Senhor, Deus vem e coloca pessoas de propósito no nosso caminho que vão nos ajudar e nos estender a mão nos momentos difíceis que nós estamos passando. Agora, muitas vezes, no momento das dores que nós carregamos, nós precisamos também, diante disso, algo que o Espírito Santo ministrou também no meu coração. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e olhamos para o nosso sofrimento. E às vezes nós pensamos assim, Deus, a dor que eu carrego é uma dor muito maior do que a dor que aquela outra pessoa está carregando. Só que será que nós sabemos qual é o tamanho da dor que o nosso irmão carrega?
Quantas vezes talvez existem pessoas que por fora estão sorrindo, mas por dentro estão sangrando? Quantas vezes talvez nós passamos pelas pessoas, passamos pelo nosso próximo, e às vezes nós olhamos só para a dor que nós estamos passando, por um momento difícil que nós estamos passando. E muitas vezes nós nos esquecemos que quando nós olhamos para a dor do nosso próximo, muitas vezes a dor dele vai trazer consolação sobre as nossas vidas. Nós vamos ver muitas vezes que a luta que nós estamos enfrentando parece que se torna algo tão pequeno, perto da dor maior que o meu irmão está sentindo. Então, diante disso, além de nós buscarmos em Deus, em saber quem que nós somos diante das nossas dores, e quem que nós somos também diante da dor do nosso próximo, né? Muitas vezes nós olhamos para o nosso próximo e nós pensamos assim, né? Nós mulheres principalmente, né? Eu acredito muito nisso, né? Porque nós somos mulheres que edificam, somos mulheres que tentamos caminhar dia após dia segundo o coração do Senhor, mas também nós temos a nossa natureza que é mulher. E muitas vezes, talvez, quando nós passamos pela nossa irmã, em momentos que estamos, às vezes nós vemos que alguém está mais quieto, que alguém quase não está falando, ou nós vemos que alguém está mais sério. E muitas vezes nós olhamos para aquela situação e ao invés de nós perguntarmos para as pessoas o que elas estão passando, você quer compartilhar algo? Tem algo que eu posso fazer para poder te ajudar? Tem algo que eu posso dispor de tempo para poder orar com você, para poder te dar um abraço, para poder saber? E às vezes existem pessoas que não vão querer compartilhar a dor que elas estão passando. Mas só pelo fato de nós nos interessarmos, de nós nos preocuparmos em perguntar se a pessoa está precisando de alguma coisa. Só que muitas vezes nós escolhemos, é curioso isso, que o Espírito Santo ministrou isso muito forte no meu coração essa semana, eu não sei por qual motivo, mas eu creio que ele saiba. Porque muitas vezes nós não sabemos de tudo que acontece, mas o Espírito Santo sabe de tudo aquilo que acontece. E algo muito forte que o Espírito Santo ministrou no meu coração essa semana, foi algo até que ele me deu uma reflexão sobre isso, é que o nosso julgamento de hoje pode ser a nossa condenação de amanhã. Porque muitas vezes, ao invés de nós pararmos um tempo, por mais no momento difícil que nós estamos passando, porque todas nós temos o dia mau e temos o dia bom, mas nós temos também outras pessoas que contam e dependem das nossas orações. Às vezes são pessoas que contam com o nosso abraço, que contam com uma palavra de conforto, de consolo, que venha dos nossos corações diretamente para o coração dessa pessoa. E às vezes nós paramos e pensamos assim, nossa, mas o que será que aconteceu? Nossa, mas por que será que essa pessoa estava assim? Mas por que será que ela não falou algo? Mas por que será que ela agiu assim? Ou por que será que representou isso ou representou aquilo? Quando muitas vezes aquilo que o Espírito Santo quer nos impulsionar é nos direcionar até a pessoa e perguntar, ei, tem algo que eu posso fazer para poder ajudar você? Tem algo que eu posso fazer para poder dividir a tua dor? É como a Bíblia nos fala, é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Não é só o momento da alegria que nós vamos celebrar, mas é também principalmente nos momentos das dores. Porque muitas vezes eu passando por uma dor sozinha é muito pesado. Mas se eu tiver com quem dividir, pelo menos uma pessoa que eu tenha com quem dividir a minha dor, pelo menos uma pessoa que eu tenha com quem chorar, pelo menos uma pessoa com quem eu tenha para abrir o meu coração e colocar para fora tudo aquilo que eu estou sentindo naquele momento. É como eu falei, existem momentos que vai ser os desertos e os vales que vai ser só a gente e Deus. Não vai ter ninguém mais perto de nós. E ali nós vamos identificar a dependência que nós temos em Deus. E ali nós vamos receber o abraço do Senhor, o consolo do Senhor, as palavras de força que só Ele é capaz de derramar sobre as nossas vidas. Mas existem tempos também que quando nós aprendemos a nossa dependência em Deus, Deus vai colocar pessoas que vão sentir as nossas dores.
Deus vai colocar pessoas que nos amam verdadeiramente. Ao ponto da minha dor ser a dor do meu próximo. Quantas aqui já conseguiram, né, sentir isso de estar consolando alguém, de estar aconselhando alguém, de estar conversando com alguém e de repente começar a se entristecer com a tristeza daquela pessoa? De repente sentir aquela empatia, que no mundo nós conhecemos como empatia, mas a palavra de Deus nos fala que isso é o amor ao próximo. E quantas vezes nós nos pegamos sofrendo a dor dessas pessoas junto com essas pessoas? Muitas vezes nós nos pegamos chorando com essas pessoas. Ou muitas vezes não estamos nem com essas pessoas, mas estamos lá no nosso secreto intercedendo por essas pessoas, chorando a dor dessas pessoas. E muitas vezes essas pessoas nem sabem que nós derramamos lágrima por elas. Existem pessoas que nem sabem que nós pagamos preço de oração por essas pessoas. Existem pessoas que nem faz mais parte do nosso convívio, mas são pessoas que a gente derrama lágrima pela vida dessas pessoas, porque são vidas preciosas para o Senhor. E precisa ser também vidas preciosas para nós. Então a reflexão que o Espírito Santo ministrou no meu coração nessa noite foi exatamente isso que esses versículos nos falam. Ainda que o teu exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Todo choro, Mayra, que você vai ainda derramar pela vida do teu familiar. Mas Deus vai renovar as tuas forças dia após dia. Não existe nada que aconteça sobre as nossas vidas que Deus não esteja no controle daquilo que está acontecendo. E existe uma única coisa certa na vida da gente, da qual nunca estamos preparados, verdadeiramente. Que não é nem para morrer. Porque existem pessoas que, se você perguntar, você tem medo de morrer? A pessoa vai dizer, não, eu não tenho. Porque eu sei que a minha salvação está em Deus. Porque eu sei que esse mundo é passageiro. Agora, existem pessoas que não conseguem ver perdendo uma outra pessoa. Ou seja, ela está preparada para morrer, mas ela não está preparada para perder pessoas que ela ama. E a única esperança que nós temos que nos apegar é que um dia lá na glória nós iremos nos encontrar com todas as pessoas que nós amamos. E que a partir do momento que as pessoas partem desse mundo, acabou todo o choro, toda a dor e o sofrimento, dos quais nós ainda vamos passar porque estamos sobre essa terra. Então são lágrimas que você vai derramar por todos esses dias. Mas no decorrer do tempo, o Espírito Santo vai invadir o teu coração com um consolo e uma paz tão grande, do qual a Mayra mais uma vez vai se olhar no espelho e não vai se reconhecer. Como muitas vezes ela cita, que hoje ela vê as ações dela e às vezes ela nem sabe de onde que vem tudo isso que ela está vivendo hoje. E isso é o Espírito Santo que está dentro de você. O mesmo Espírito Santo que trabalhou tudo aquilo, modificou tudo aquilo sobre a tua vida, é o mesmo Espírito Santo que vai consolar você todas as noites quando você deitar a cabeça no teu travesseiro e derramar lágrimas chorando esse luto. E daqui a um tempo, toda essa dor que você está passando vai se transformar numa saudade gostosa de lembrar de todos os momentos maravilhosos que essa pessoa proporcionou para você e para toda a família. E assim é com todos nós. A morte é a única coisa certa na vida da gente. Mas nós, na verdade, nunca estamos preparados realmente para poder perder as pessoas que nós amamos. E a única pessoa que pode nos consolar é o Espírito Santo. Não existe outro que pode trazer consolo. E as nossas orações sobre a vida dos nossos irmãos. Então, além da Mayra, que hoje está carregando um luto, cada uma das mulheres aqui, que muitas eu não faço ideia da dor que carrega, algumas o Espírito Santo mostra. Outras nós não sabemos. Mas eu creio em nome de Jesus que através de cada uma das dores que nós passamos, não são dores que vêm para nos matar, mas são dores que vêm para poder mostrar quem nós somos. A guerreira verdadeira, a força verdadeira que existe dentro de nós, que vem para fora, através das dores que nós carregamos. Então, essa é a reflexão bem simples que o Espírito Santo ministrou no meu coração para que
eu pudesse compartilhar. E eu quero encerrar lendo 2 versículos aqui, onde a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 1:5. Assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. O sofrimento pode ser grande, mas a consolação também transborda sobre as nossas vidas. E Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Por mais que eu passe por essas dores, esse sofrimento, nesses dias, que cada uma aqui pode estar vivendo uma dor, mas a glória que vem por trás dessa dor, que Deus vai derramar sobre as nossas vidas, ela não se compara com aquilo que nós estamos passando hoje. E muitas vezes é nas dores, é nas percas, é no choro, é nas lágrimas que Deus revela o poder dele sobre as nossas vidas. Que ele revela o quanto ele nos ama e que ele revela o cuidado dele sobre as nossas vidas. Então, eu quero abençoar a vida de cada mulher nessa noite com essa breve reflexão por aquilo que o Senhor fala aos nossos corações. E que a partir de hoje, quando nós nos depararmos com as nossas dores, que nós possamos olhar para as nossas dores e falar para a nossa dor que ela não tem um tamanho tão grande quanto o Deus que está conosco. E que nós possamos olhar para as dores do nosso próximo com mais amor, com mais empatia. Não com aquilo que nós julgamos estar acontecendo, mas com aquilo que nós verdadeiramente nos interessamos em perguntar: ei, você precisa de mim? Tem alguma coisa que eu posso fazer para dividir essa dor com você? E ainda que não tenha, eu vou me colocar em oração pela tua vida. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Deus abençoe.